Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o segundo episódio do podcast As Astrólogas. Eu sou Roberta Pinto. Eu sou a Mila Aurora. E eu sou a Nanda Aranha. E juntas estamos aqui unidas para tratar de astrologia de uma maneira comprometida, séria e sempre com muita leveza. Tratando, de temas, de assuntos astrológicos, conversando com vocês também. E no nosso segundo episódio, a gente começou antes, a pensar, a refletir sobre qual seria o tema. E aí a gente definiu que é um tema que pode ser um pouquinho delicado, porque é um tema que é amplo, então vai render uma boa discussão. Antes mesmo da gravação do episódio, a gente já estava conversando sobre ele, sobre esse tema, mas ao mesmo tempo é uma forma de trazer para você como que a astrologia pode realmente ser uma ferramenta de autoconhecimento prático, porque isso é uma linha que todas nós utilizamos, todo o nosso conhecimento astrológico, toda a nossa bagagem astrológica, toda a nossa prática consiste em fazer uma leitura que traga mais clareza para você, que seja prática para você. Uma leitura produtiva é aquela que está alinhada com o seu momento e o seu contexto de vida. E dentro de tudo isso, a gente definiu conversar sobre o tal do propósito. Propósito, que é uma palavra, que é uma palavra que é tanto difundida, especialmente ali, eu acho que a partir dos anos 2000, ela começou a ganhar assim uma outra roupagem, ela começou a vestir um outro sentido, especialmente nesse boom de coaches que começaram a aparecer, as próprias empresas começaram a falar sobre propósito, sobre missão. Então, muitas vezes, a questão do propósito dentro do mapa astrológico é um pouquinho mais simples, mas ao mesmo tempo tem uma certa complexidade, que é o que a gente estava conversando aqui antes. Então, primeiro lugar, acho que a gente tem que começar esse episódio falando o que seria o tal do propósito, ou enxergar o propósito numa leitura de mapa astral. Vamos lá? Começamos! Bora! Bora que eu gosto desse tema. Ele me causa um quentinho, assim, sabe? Eu gosto, claro, uma pessoa cheia de elementos na casa 12, em Virgem, então esse tema chegou para mim. Posso começar, aliás? Vocês querem? Com certeza, começar? Claro, Mila. Claro. Então, esse tema, o propósito de vida, nossa, só de escutar essa palavra parece que tem um peso por si só, porque parece que é tipo a missão, a tua grande razão de existir, E a sensação que ela me trouxe durante muito tempo, era essa busca insana, Qual é o meu propósito? O que é que eu tenho que fazer? Por que que eu estou aqui? Enfim, todas essas questões aí. E aí, ao longo, estudando e me estudando especialmente, e aí, o que é que hoje eu entendo sobre propósito de vida, E o que é que hoje eu falo muito isso nos meus atendimentos? Muita gente chega achando que o propósito é um fazer, você tem que chegar nesse lugar, do tipo assim, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso ir para a Índia, eu preciso ir para a África, eu preciso cuidar de criancinhas, eu preciso, enfim. Então, me parece que o propósito está muito associado a um objetivo, a fazer algo. E, como é que é a minha percepção hoje do propósito? É muito mais simples, eu acho que é partir de encontrar, investigar quem é a gente, o que é que a gente gosta, quais são as habilidades que a gente tem, quais são os nossos talentos, o que é que faz sentido para a gente. E isso já tem muita procura, já tem muito autoestudo aí, porque a gente se entender, se reconhecer, se aceitar, é um trabalho de uma vida inteira, digamos assim. Então, eu acho que o propósito, é sobre você encontrar uma proposta. Qual é a tua proposta para a vida? Eu acho que a proposta mais linda que a gente pode entregar para a vida é ser a gente mesma, Então, hoje eu parto do entendimento que a gente não encontra um propósito. A gente investiga,
os nossos talentos, as nossas habilidades, o que a gente gosta, e a gente cria o nosso propósito. E o propósito, ele não tem que ser um só para o resto da vida. O propósito, inclusive, muda, porque a gente muda. Então, não é um lugar onde a gente tem que chegar, do tipo assim, uma sala lá com a plaquinha propósito, aqui está o seu. Não. A gente vai encontrando, a gente vai mudando, né? Então, eu acho que esse é o meu entendimento, é qual é a tua proposta, quem você é, o que é que você quer entregar seu, que é mais valioso para a vida. Acho que é isso, na minha cabeça. E complementando, acho que a Roberta levantou um ponto importante. Nos anos 2000, né, as empresas começaram a colocar qual é a minha missão, a missão da empresa, né? Todo mundo começou a ter. E eu acho que isso começou a ter uma cobrança social de que qual é o seu propósito, qual é a sua missão. Quando, na realidade, as pessoas ficaram preocupadas em o que eu nasci para fazer, antes de se entender assim, o que eu sou e o que eu sou capaz, e qual é a minha motivação, o que me motiva, o que eu gosto de fazer. Eu acho que isso ninguém procura. E é engraçado que a gente, né, com certeza na nossa prática, a gente acaba pegando pessoas, até com idades avançadas, que falam, eu estou perdida, eu não sei qual é o meu propósito. Perfeito. Porque, na realidade, você tentou atender uma demanda da sociedade, não a sua própria, né? Sim, a questão das expectativas alheias, muitas vezes, né? E tem uma questão, assim, quando a gente fala agora traduzindo um pouco, né, trazendo para a astrologia, quando se coloca a questão da casa 10 como se fosse o propósito do mapa. Por quê, né? Para quem acompanha a astrologia, quem nos escuta, acredito que tem já um certo conhecimento astrológico. A casa 10 é o ponto mais alto do mapa, né? É o zênite, digamos assim, é o lugar onde você teria maior visibilidade. Então, muitas pessoas relacionam essa questão de casa 10 com um propósito maior, como se ali fosse um cume de montanha, um topo para onde eu tenho que me dirigir, né, e ali, se eu não consigo consolidar aqueles assuntos, não consigo consolidar aqueles temas, parece que eu não fiz algo. Só que muitas vezes o propósito, né, da pessoa de vida, ele não está ligado a um ponto de carreira, por exemplo, e vem muito mais daquilo que a Mila estava trazendo também, né, e que a Nanda estava complementando, de ser, né, a explorar todas as suas potencialidades. Olha, um trabalho para a vida inteira, entender quem você é e utilizar essas qualidades em tudo que você faz. Então, por exemplo, assim, analisar fatiadamente, né? Se viesse alguém, não, mas é que eu tenho a casa 10 no signo tal, ou com o planeta tal, então o meu propósito é X. Não, o propósito, ele está no mapa todo, né? O propósito está na manifestação daquele mapa, no entendimento daquele mapa. E eu achei muito interessante uma coisa que a Mila trouxe, que eu achei assim, fantástico, realmente eu concordo muito com você, Mila, é no sentido de que a gente, não que a gente vá talvez se modificando, e aí a gente tem um pontinho, né, não de dissonância, eu acho que a gente vai se desvendando, a gente vai se descobrindo, a gente vai tirando as cascas que não são nossas, da vida, desse processo da vida, assim, para mim aconteceu muita coisa a partir dos 40 anos, principalmente, né, quando eu fui tirando coisas que não eram mais minhas. E aí a gente vai se desvendando, a gente vai se desnudando, a gente vai se descobrindo. E aí a gente consegue, talvez, aplicar mais aquelas características que a gente tem, as qualidades que a gente tem, aceitar também os nossos BO de casa 12, as coisas que a gente está ocultando, né? Que de repente a gente começa a enxergar também de uma outra forma, mas a gente começa a abraçar mais quem a gente é. E aí sim a gente vai vivendo mais o nosso propósito nessa vida, né? Que é buscar a nossa motivação. E isso pode ser feito em diferentes áreas, em diferentes segmentos da vida. A gente pode ter essa questão da proposta mesmo. Então, por exemplo, eu vejo muito que eu não consigo fazer algo que não esteja ligado com comunicação, com pessoas, com informação, com estudo, com conhecimento. E aí vai costurando o meu mapa, ele vai levando tudo para casa 9, para casa 10, para casa 5. Então tem assim, agora, esse é o meu propósito, ou alguém se olhasse meu mapa, você deve ser uma professora universitária. Não, talvez um dia,
ou você tem que fazer mestrado, doutorado e passar a vida estudando. Não foi uma escolha que eu fiz, mas essas questões que estão latentes no meu mapa, eu levo para tudo que eu fizer, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, talvez, eu estou tentando me colocar agora na posição de cliente, né? Se eu chegasse hoje pedindo um mapa, qual é o meu propósito, o que me satisfaria, né? O que seria, assim, essa virada de chave para mim, né? Acho que essa questão do autoconhecimento, né? De ir se desvendando e entendendo cada vez mais o que é realmente meu e o que era só um atendimento a uma expectativa de familiar, de sociedade, de momento do tempo, né? Nos anos 2000, talvez procurar o propósito era algo muito importante, de repente agora não é mais tanto. A vida vai mudando também, o contexto também vai mudando, né? Totalmente. E assim, né, como a Nanda estava falando, né, como que essa palavra permeou mesmo, do tipo assim, e associou muito, né, a astrologia do tipo, encontre o seu propósito, identifique a sua missão de vida e mude de vida, né, então a gente ainda tem muita astrologia, essa astrologia mais popular, periférica, como a Nanda fala, né, essa astrologia mais massiva. O chamado para fazer o mapa ainda é muito voltado para encontrar a sua missão, encontre o seu propósito e a sua vida vai ser muito mais feliz, né? E aí não tem no mapa uma linha lá dizendo, olha, o seu propósito é XYZ, faça isso que você vai ser feliz, né? Exato. Não, é todo mapa, né? Exato. E aí, como não existe, né, porque a pessoa chega com essa ideia, porque ela recebe essa informação, né? Então, preciso saber o meu propósito, né? A minha missão. E aí, como não faz sentido você encontrar, dizer assim, olha, você tem que fazer isso. Não é essa a resposta, né? Então, a gente, né, que é a astróloga real valente que eu falo, também cabe a gente esse papel de educar e de dizer assim, olha, não é exatamente isso, né? Ontem, inclusive, chegou uma cliente para mim dizendo isso, né? Do tipo, ai, não, é porque, enfim, estou me sentindo um vazio, não sei o que. Eu fiz assim, olha, eu não vou fazer uma leitura e você não vai sair com uma resposta do tipo, ai, eu tenho que fazer isso. Não, agora a gente vai passar por toda a tua história, a gente vai entender e vai fazer muito mais sentido. E você vai se compreender, você vai aceitar e você vai dizer, putz, é isso. Então, é muito mais profundo, né? Sim. É muito mais do que uma linha dizendo você tem que fazer isso, né? E sabe o que eu vejo essa questão desse marketing, né? Ao redor do propósito, né? Dessa cobrança de ter o propósito, eu já peguei algumas situações de mapa, geralmente mulheres, né? Que se sentiam cobradas, falavam, mas eu realmente eu não tenho uma paixão pela minha profissão, ou eu não tenho um propósito. Aí você vai olhar e ela tem um retorno, ou uma indicação muito grande para a família. E eu falo, não, espera aí, você se sente muito realizada na família? Ah, sinto, eu me sinto totalmente realizada, eu faço tudo na minha família. Está aí, a sua motivação está aí. E não é se a gente chamar isso de propósito, isso não é um propósito menor do que alguém que vem aqui para alimentar crianças na África, sabe? Não, aquele é o seu objetivo, aquilo é a sua satisfação, é aquilo que você sabe fazer e faz bem e gosta de fazer, né? Perfeito. Eu gosto, e assim, eu vejo isso muito até em mulheres, né? Mulheres têm esse tipo de frustração, porque hoje em dia, se você falar também, não, porque eu amo ser mãe, eu quero viver isso, também já te olham com uma outra cara, né? Eu já vivenciei isso um pouco. E você também pode ter, eu tenho, por exemplo, hoje em dia eu descobri, até por questões do mapa, eu tenho duas coisas muito importantes no meu ascendente, que é um foco dessa motivação, né? Eu tenho a casa 5 e eu tenho a casa 9. A casa 5 dos filhos e a casa 9 da astrologia. Estão lá. Então, assim, só complementando, é muito engraçado como as pessoas ainda linkam o propósito com a profissão, com carreira.
né? Então, uma pessoa, como você falou agora, que é motivada para cuidar da casa, ou então, enfim, para estar perto da família, ela se sente vazia, ela se sente como, tipo, não, mas é só isso, eu sou tão pequena. Não, não necessariamente a tua proposta para a vida tem que estar atrelada com a carreira, com o trabalho, né? E sabe uma coisa que já chamou atenção também em atendimentos? Eu lembro de uma muito específica, que eu cheguei para ela e falei, mas você gosta de cozinhar? Ah, eu amo cozinhar. Aí eu falei, mas então, poxa, e ela tinha um direcionamento, né? Tanto de ascendente, também de casa 10 que não dá para a gente só olhar a casa 10 como a Rô falou. Ela tinha alguns direcionamentos que iam para uma casa 5 e ligada à alimentação. Eu falei, olha, você pode encontrar um ramo muito interessante. Ah, não, mas isso não é, tipo, não é um problema, é algo. Aí eu falei, olha, você tem esse direcionamento. Se você quiser aproveitar esse autoconhecimento, né, esse conhecimento, esse direcionamento, vai em frente, mas assim, não E é posso te convencer do interessante isso que a contrário. Nanda está falando, que muitas vezes, né, quando a gente tem um direcionamento que leva para casa 5, ela também leva para a questão dos nossos talentos que são natos, né? E eu estava conversando até com uma cliente minha sobre isso, sobre como é difícil, muitas vezes, a gente reconhecer na gente talentos natos. Porque é nato, é natural, é algo que você nasceu fazendo. Então, não é alguma coisa assim que você naturalmente diz, ah, eu sou boa nisso, admite que é boa nisso. É muito mais fácil, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente olhar para os nossos defeitos do que para as nossas qualidades. A gente tem uma questão muito, né? A maioria das pessoas tem isso, né? Então, a questão dos talentos natos, muitas vezes é uma outra pessoa que diz para a gente, olha como você é boa em tal coisa, como você explica bem, como você é didática, olha como você é diplomática, de repente você é aquela pessoa que é conciliadora na família, tá todo mundo ali numa treta ali, e você é aquela pessoa que conversa e consegue equalizar a situação, harmonizar a situação. Então, isso são talentos natos também. E aí, quando a gente percebe, assim, que às vezes o desenvolvimento dos talentos natos, né, ele tá muito ligado ao ascendente, porque é uma casa que faz trígono com o ascendente. Então, a nossa motivação, né, primária, passa pelo desenvolvimento daquilo que é natural para a gente. Então, muitas vezes, a gente não precisa forçar as coisas, ou pensar que tem que ser complicado, que tem que ter esforço. Claro, dedicação, sim, sempre. Compromisso, legal. O comprometimento vai te levar. Tanto que a casa 6, que é a casa da rotina, do trabalho, do dia a dia, daquilo que é mais maçante, é a casa que faz trígono com a casa 10. É a casa que te leva à realização da casa 10. Então, assim, sim, tem que ter rotina, sim, tem que ter dedicação, sim, tem que ter empenho e trabalho diário, né? Mas não precisa ser algo maçante, não precisa ser algo que tu força, não precisa ser algo assim que, ai, porque os outros estão fazendo, ou porque aquilo está na moda, ou porque, ai, para mim, então, trabalhar, sei lá, um trabalho voluntário para mim não pode ser um propósito, ou cozinhar não pode ser um propósito, ou ter uma família não pode ser um propósito. Aí a gente tem que sair desse auto-julgamento e pensar, poxa, se isso é algo que eu faço tão bem, se é algo natural para mim, né, de repente esse é o meu propósito. Eu posso ter um trabalho e posso ter um propósito, e está tudo alinhado, está tudo misturado no mapa. Porque pensa, né? Pensa na vida agora. Pensa como a vida ela vai gostar de ver você bem. Então pensa uma pessoa dessa, né? Um exemplo que a Ananda estava trazendo. Imagina ela trabalhar ou ela se dedicar no dia a dia dela com a culinária, digamos. Imagina essa pessoa trabalhando com a culinária, imagina, ou então cozinhando, ou fazendo, enfim, tendo ali esse contato com a culinária, e ela fechada no escritório trabalhando em planilha. E aí você faz assim, não, mas cozinhar não, porque não, isso não. Não, eu vou ter que ser ali concursada, eu tenho que trabalhar na planilha, isso sim é. Então, percebe o quanto que essa pessoa vai ser triste, o quanto que essa pessoa vai estar distante dela, e o que ela está entregando para a vida. Ela está entregando uma tristeza, um vazio, uma falta de sentido. Então, isso é a proposta. Agora, imagine ela trabalhando dia a dia com a culinária. Ela vai estar rindo, ela vai estar mais feliz, estou dizendo sempre, obviamente, mas ela vai estar próxima dela. Então, eu acho que isso é a proposta que você entrega para a vida, né? O que você quer entregar?
para a vida, por E tem você ter gente que vai amar nascido. uma planilha, né? Que vai amar se dedicar. Tem gente que vai Eu amar tenho uma uma planilha, amiga que tem exatamente. vários pontos em Capricórnio. Ela tem Marte, inclusive, em Capricórnio. Ela adora organizar as coisas. Eu já sei, a gente tem parcerias, de vez em quando a gente trabalha juntas, assim, alguns projetos, né? Eu na área da comunicação e ela na área da organização. E justamente, ela coloca tudo ali, ela tem tudo anotado, tudo planilhado, tudo. Eu já sei, assim, então agora eu tenho meu espaço para criar, que ela organiza. E aí por isso flui, sabe? Porque cada um tem uma função, né? E isso eu acho que é bacana também. A gente tem que começar a perceber essas coisas e não se querer também ter o propósito do outro, ou a carreira do outro, né? Ou fazer, de repente, assim, nós somos 3 astrólogas. E nós somos astrólogas que temos a nossa linha, né, de fundamento, base, estudo, ela é a mesma, Sim. porque a astrologia tem uma linha única, tem uma base fundamental única, apesar das linhas poderem ser interpretativas diferentes, mas a gente tem um jeito de atender, a gente tem um jeito de trabalhar, a gente tem um jeito de organizar a nossa própria rotina, que é diferente para as 3, mas nós 3 somos astrólogas, nós 3 estamos fazendo a mesma coisa. Então não tem o jeito certo ou o jeito errado de fazer um trabalho, e sim a forma que é mais confortável, né, e que é mais fluida para você. Eu acho que isso também é uma coisa que tira um pouco do peso de um propósito único. Sabe o E que eu cada uma acho fica feliz do seu interessante? jeito. Cada uma fica feliz do seu jeito, cada uma Cada um tá com bem seu do seu Mercúrio! jeito, é sobre isso. Sabe, a Mila estava falando e eu estava lembrando de um atendimento que aí é um ponto que a gente consegue ajudar, porque eu acho que a astrologia vem muito como validações, porque nada que aparece no Isso. mapa não está acontecendo na vida da pessoa, né? Ou Afinidade. nunca surgiu uma vontade. Então, assim, a gente encontra muitas validações. E eu nunca vou esquecer de uma leitura, e eu vou ter que falar um pouco mais da cliente, claro que sem nome, mas que foi muito interessante. A profissão dela era linda. Ela era professora de crianças em lugares remotos. E ela tinha um direcionamento de ascendente para casa 11, a questão dos grupos específicos e também de você fazer questões sociais, né? Com o regente da 12 na 11. E ela tava cansada um pouco, porque a dinâmica é complicada, você não fica em casa e tal. Aí ela, não, pois é, porque eu estou pensando em fazer um concurso público, porque aí eu não vou mais ficar viajando. Eu olhei para ela e falei, olha, concurso público, eu acho que tudo bem, você passa, você tem essa direção, tanto é que você é professora pública e tal. Mas assim, você vai conseguir ficar trancada num escritório? Aí eu acho que a gente consegue ajudar. Aí eu falei, olha, eu acho que se você não tiver alguém para resgatar, para ajudar, você não vai se sentir completa. Aí ela olhou e falou, é verdade. Eu sou daquelas que identifica a criança que está com problema em casa, está com isso que eu falei. Então a gente consegue ajudar a pessoa a se identificar, Total. mostrando esses direcionamentos. E aí sim, estamos chegando perto de um propósito? Talvez. Sim, eu tive esse caso também, esses dias, de um cliente, né, que ele está com uma questão de transição profissional, então isso é uma coisa que acontece muito, né, as transições profissionais, então a pessoa pode ter dúvida, nós mesmas, né, nós 3 passamos por uma transição de carreira, então é um período de muitas dúvidas que a pessoa pode ter, até ela começar a perceber os resultados daquela nova carreira, porque pede muitas vezes que a gente tenha uma humildade de entender que a gente está começando num lugar novo, mas que a gente traz a gente traz a nossa experiência, né? A gente sempre soma a experiência que a gente tem anterior, né, da nossa profissão, da Sim. nossa carreira, só que a gente está começando num lugar novo. E muitas vezes começar num lugar novo, dependendo das configurações do mapa, pode ser mais desafiador para algumas pessoas. E para esse cliente, ele tinha questões muito fortes de liderança, de posicionamento firme, de ser uma pessoa que toma a frente nas coisas. E ele estava um pouco cansado de ser o cara da ponta da lança, de ser o cara de fazer as coisas, mais ou menos esse exemplo que a Ananda está trazendo também, da pessoa está sentindo já um certo desgaste. Então, estava pensando em fazer algo que ele se acomodasse um pouco mais. E aí eu olhei para aquelas configurações do mapa e pensei, mas será que você conseguiria, você se sentiria confortável numa posição de subordinação
porque não era Uhum. um mapa que tinha essa configuração de subordinação. Não que tenha, assim, pessoas que nasceram para ser chefes e pessoas que nasceram, mas tem pessoas que sentem mais confortáveis numa posição que elas estão num comando, que elas estão ali, né, dominando um campo, e outras que trabalham num sistema de cooperação mais tranquilamente, ou num sistema público. Então, tudo depende da configuração do mapa. E ele falou para mim, realmente, você tem razão, eu tenho isso em mim, eu gosto de iniciar, eu gosto de empreender, eu gosto de liderar, só que isso está sendo cansativo. Claro que o cansativo que ele trazia tinha a ver com uma configuração de profecção que ele estava vivendo naquele ano, naquele momento, ou Uhum. os trânsitos astrológicos que ele tinha passado ali por um Saturno pelo ascendente, depois pela casa 2. Então, ele tinha uma configuração com o mapa dele que realmente foi um período de muita tensão, de muita transformação e muito cansativo, muito cansativo. Mas que Uhum. agora, se ele continuasse investindo naquilo que ele gosta de fazer, porém nessa transição de carreira, onde ele estava liderando, onde ele estava criando, onde ele estava tendo esse espaço para poder ser mais de quem ele é, né? Saindo um pouco da zona de conforto anterior, tem um caminho que a tendência é que dê certo, né? Se continuar no passo, né? Continuar a, a tendência é que dê certo ou que ele seja mais assim realizado naquilo que ele está fazendo, não no sentido de realizado, de feliz, mas sim de tornar real aquilo que é teu, né? Então, a realização também às vezes não tem a ver com felicidade, e sim com tornar as coisas reais, tornar as coisas concretas, né? Realizar as coisas E na vida. Eu acho que isso faz possíveis, diferença. possíveis. Possíveis, sim. Isso, Eu acho que possíveis. possíveis. Essa conversa ela é muito boa, minha gente, porque assim, isso caiu a ficha para mim justamente com a astrologia, dizendo que, né, o que é que eu aprendi? Essa não necessariamente o propósito está linkado com a profissão, com o objetivo profissional, né, ou então com o objeto da profissão. Porque eu parei e me perguntei, né? Eu fiz assim, menina, eu sou astróloga, amo, é a minha vida, mas pergunta, se eu quero ser astróloga na Avenida Paulista? Não. Então, percebe que não é só a profissão, não é só o que a gente faz, é Não. como a gente faz. Então, isso sim é a proposta, é o propósito. Então, se amanhã dissessem assim, Mila, tem uma vaga aqui num prédio da Paulista para tu vir, para tu ganhar 20 mil reais, eu vou dizer, peraí, dá para ser online, dá para a gente negociar, não vou dizer não, claro, de cara. Mas eu vou dizer, peraí, não, tem que vir para cá, tem que bater ponto, tem que pegar metrô, tem que pegar, eu vou dizer, não, amiga. Ai, eu também não. Não, amiga, não, eu já passei, eu passo. E o Isso aí. mais Mas por quê? curioso é que a gente, quando a gente começa a trabalhar por conta, também é um conto de fadas que as pessoas têm, às vezes, do lado de fora, achando que se trabalha menos. Não, Oh, se não, trabalha não, mais. Mas muito a forma mais. como eu trabalho, eu escolho. E isso Exato. faz a E diferença. isso faz, Então, isso às faz vezes, parte tem da momentos que não proposta. parece trabalho, mesmo sendo, né? Eu não vou romantizar, Exato. porque não é 100% fácil. Não. Mas como é Não. aquilo que eu escolhi fazer, que eu estou gerenciando a forma como eu faço, né? Eu tenho Áries na casa 6, então eu tenho que ter independência na minha rotina, não posso, não consigo, né? É uma coisa assim minha. Então é aquela questão assim, tipo, dá mais trabalho às vezes? Dá, mas eu é que estou direcionando a forma, o lugar, o tempo que eu vou fazer as coisas, e eu também sei se eu não fizer o resultado que eu vou ter ou que eu não vou ter também, né? Então também tem essa questão. E nesse Ai, mas ponto olha, é onde o direcionamento do mapa ele pode ajudar muito, porque, por exemplo, no meu mapa, como eu sou uma pessoa muito de 12, eu preciso estar fechadinha trabalhando, né? Eu preciso ter um estilo de vida, eu preciso ter uma autonomia, eu preciso estar muito em contato com a água, né? Por isso que eu vou nadar e tal. Então, o mapa ele traz essas situações para você. Então, isso é a forma, é a minha melhor versão, né? É a melhor versão no tipo, é o meu cenário, é onde eu me encontro, é onde eu consigo ser mais produtiva, é onde eu consigo ter mais paixão, onde eu consigo mais ter fogo. Aí sim, então essa é a minha proposta. Então assim eu fico mais feliz, né? não, isso que a Roberta falou, ontem eu estava tendo uma conversa sobre isso. Eu falei, ai meu Deus, eu estava tendo que ver questões de rede, do Instagram, do PayPal. Aí eu olhei e falei,
eu só queria ser astróloga. Eu também. Mas Eu também. eu só queria ser astróloga. Então, assim, às vezes eu queria ter, tipo, tudo muito. Marte em Gêmeos. É sempre muito caótico, assim, eu já entendi também, quando eu fico assim, ai, que eu não consigo, eu falo, Marte em Gêmeos, calma, vamos lá, vamos tentar baixar a bola, né, energia, para botar as coisas no lugar, fazer tudo direitinho. Mas, assim, e outra coisa que eu queria levantar aqui é essa questão do objetivo, do propósito que a gente busca quando a gente está antes, então, do retorno de Saturno, é uma coisa, né, No Deus, muito é uma coisa atribulada. muito E aí, confusa, né? hoje em dia, porque no meu caso, acho que a gente já relatou, né, que foi uma busca incessante. Eu tinha que buscar algo que me completasse. Eu não conseguia ouvir. Eu lembro que eu ouvia a minha mãe e a minha avó falando: não, mas olha, nem sempre a gente trabalha com o que a gente gosta, e a vida é assim. E aquilo para mim me soava como um absurdo. E hoje em dia eu entendo, olhando para o meu mapa também, toda a minha demora, toda a minha confusão. O regente do ascendente, ele é debilitado. A gente também tem que saber lidar com as debilidades do mapa. Exato. E se de repente eu tivesse esse tipo de informação, eu acho que até eu tinha, mas o tipo de compreensão sobre isso, a gente consegue entender o tempo das coisas, né? Total. Porque eu não gosto de falar a palavra muito propósito, missão, mas assim, hoje eu entendi muito, depois, aos 47 anos, eu entendo o que eu quero para a minha vida. Eu consigo olhar para a minha casa 10 e falar: olha, eu já sei quais são meus objetivos de longo prazo, como eu quero ser reconhecida, como eu quero, o que eu quero fazer quando eu estiver velhinha, eu sei que eu quero. E uma coisa importante, hoje você sabe, mas também é não se apegar a esse saber, porque daqui a 10 anos vai ser outra Nanda. Exato, isso é uma A coisa gente que pode talvez- mudar. Isso. E talvez você não queira aquilo que você quer hoje, né? Porque a gente muda, né? Isso, é isso que eu estava falando, a gente vai se desvendando, né? Então a gente vai descobrindo outras possibilidades de fazer, outras formas de fazer aquilo que a gente gosta, né? E eu estava pensando muito, antes do meu retorno de Saturno, eu sempre gostei muito, muito, muito de cinema, tanto é que a primeira coisa que eu fiz na vida foi atriz, né? E de Hollywood, óbvio, né? Leão na casa dela. Mas, enfim, eu lembro muito de um filme do Woody Allen, que é o Vicky Cristina Barcelona, que tem a personagem da Scarlett Johansson, tem a Penélope Cruz, tem o Javier Bardem, e tem um momento que a Scarlett Johansson está falando, assim, que ela está num momento que ela está tentando se descobrir, e até a Penélope Cruz olha com desdém para ela, tipo assim, tá, tu é uma guriazinha aí tentando se descobrir, né, o que sabe da vida? E ela diz justamente isso: eu sei o que eu não quero da vida, mas eu não sei o que eu quero. E naquela época, quando eu vi esse filme, e eu me lembro daquela frase pensando, realmente, eu sei, às vezes eu tenho mais clareza naquilo que eu não quero do que naquilo que eu realmente quero. Porque aquilo que a gente quer vai se abrindo, né? As possibilidades vão se abrindo dentro até do nosso próprio mapa, quando a gente vai se desvencilhando daquilo que a gente não quer. E aí o caminho se abre. Daí eu acho interessante, né? Quando a gente está fazendo um mapa também de um cliente, é observar qual é o processo que ele está vivendo nesse momento. Ele já teve um retorno de Saturno. Isso é lindo. Ele está próximo de um retorno dos nodos, que também pode ser um momento muito significativo de calibramento do mapa. Ele está sofrendo algum tipo de oposição que pode gerar uma tensão que já existe, né, que já é nata, que já é latente no próprio mapa. Então, entender também qual é o momento de vida do cliente quando ele chega é fundamental na hora de orientar em relação a propósito ou qualquer outra questão, porque é a partir do entendimento do que a pessoa está experienciando hoje que a gente consegue também ir atrás e buscar aquela semente no mapa. E aí trazer talvez aquela questão assim, não um consolo, um conforto, mas uma clareza de mostrar, olha o caminho,
olha o que tem ali, Exato. que já foi percorrido, agora no momento, né, voltando para o cinema, é aquele momento de tensão, talvez, do filme, que o personagem está ali vivendo seus desafios, está enfrentando monstros, inimigos, né, aquela coisa assim, e depois tem a resolução desse conflito para um novo direcionamento. Então, essa jornada de desenvolvimento do mapa é uma jornada para a vida É inteira. linda. E traz muita compreensão e assim, né? Quando você traz esse mapa para a pessoa, esse cenário, esse retrato, a pessoa faz, agora eu entendi o porquê que eu não escolhi aquilo com 20 anos de idade. Não tem como, não tinha absolutamente a possibilidade de você escolher essa possibilidade, porque não se abriu, não tinha esse entendimento ainda. E aí a pessoa faz, e ontem, né? Ontem foi lindo. Eu peguei um mapa, né, de um rapaz com 36 anos, ele estava no retorno de nódulos, e aí, médico, ele é dentista, a vida inteira, passou em vários concursos, fez pós, mestrado, construiu uma carreira como dentista, e ele disse, Mila, eu gosto, mas assim, tô meio desmotivada, e meu sonho é fazer um café, eu não sei se eu sou louco, mas meu sonho é fazer um café, e tal, e pai, ele falando, aí beleza, quando eu abro o mapa dele, gente, isso que é lindo, é perceber que a pessoa tá nesse momento, e dizer assim, você tá nesse momento, tá vindo para você agora. Ele fala, não, mas eu tive essa ideia há 3 meses. Eu fiz, é isso mesmo. Porque quando eu abro o mapa dele, ele tem uma lua ali na casa 6, né, que conversa com a carreira dele. Eu disse assim, gente, a lua fala sobre nutrição, alimentação. O mais lindo de tudo isso é quando eu abro o mapa progredido dele, ele tá com a lua estampada assim na casa 10, né, no MC. Aí eu fiz, putz, e aí eu abri o mapa do ano também, né, a lua na casa 10. Eu fiz assim, menino, homem, pelo amor de Deus, por favorzinho, vá-se embora. E aí a pessoa fica meio, nossa, mas é isso mesmo, então eu faço, é muito isso. E detalhe, olha que lindo, ele tem a lua na casa 6, né, conversando ali com carreira e tal, e como é que ele quer fazer o café? Olha lindo isso. Com assunto lunar, ele disse, Mila, eu tenho vontade de colocar fotos, a memória da minha avó, foi a minha avó que ensinou a fazer o pão de queijo, eu quero fazer um cardápio com o nome das pessoas, super lunar, super. Eu disse assim, homem, pelo amor de Deus, vai ler sobre a lua, vai ler para você entender como você está dentro desse conceito da lua. E aí, é tanto que o nome, né, ia ser uma coisinha meio que bem mineirinha, uma coisinha bem temperinho, bem, sabe, eu não vou dizer, óbvio, mas era uma coisinha bem de colinha. Ele disse assim, Mila, eu quero que as pessoas entrem no meu café e elas se sintam à vontade, que elas se sintam em casa. Eu faço, gente, isso é uma lua nascente, pelo amor de Deus, conversando com a casa 3 de negócio. Eu fazia, homem, a vontade que dá de pular desse computador e te empurrar e dizer, vai, olha para isso e vai. Aí pronto. E ele ficou a noite sem dormir, ele mandou mensagem hoje. Isso é lindo, né? Quando você mostra para a pessoa, né? Olha, a lua significa isso, isso e isso. E olha esse mapa, olha esse. Você faz. A pessoa se assusta, né? A pessoa faz, nossa! Esse momento muito legal, né? Lindo. Esse momento muito legal. Lindo. Não, eu peguei uma história semana passada, que já era uma pessoa com uma idade avançada, né? Eu tenho esse perfil, né? Eu pego e eu acho sensacional porque você vê que o mapa está vivo, sabe? É vivo, é uma ferramenta viva, né? É vivo. Esse mapa foi muito emblemático porque foi uma questão de nodos. Os nodos era em oposição, o nó do norte, né? O nó do sul tinha um estélio. E ali trazia vários assuntos. E ao longo da vida, eu fui fazendo umas perguntas e fui tentando entender o momento atual, como o nó do norte dela, ela enfrentou desafios diferentes por conta desse estélio. Todos os planetas que estavam ali junto com o nó do sul estavam trazendo desafios diferentes, momentos de vida diferentes para ela. Para ela desapegar, né, ou sair de uma zona de conforto. Então, assim, eu falei, nossa, eu parei uma hora, eu falei, é muito interessante, porque você, aos 67 anos, você está vivendo um desafio diferente do que você já viveu lá atrás. Ela falou, é mesmo. E ela falou, e é um grande desafio. Eu falei, nodo vai ser sempre um grande desafio, né? Não é moleza. Interessante essa questão dos nodos também, porque muitas vezes do que a gente lê, né, de uma forma assim mais, se for buscar, sem analisar mapa, né,
é como se o nó do norte fosse direcionamento e o nó do sul desprendimento. Mas dependendo da forma como eles estão configurados no mapa, pode ter uma cooperação também entre o nó do sul e o nó do norte, né? Eu já peguei mapa nesse sentido, que existia uma configuração de que não era um desprendimento total, mas era assim um desenvolvimento a partir daquelas qualidades do nó do sul em conjunto com o nó do norte. Então não era algo assim, isso aqui tu deixa, isso aqui tu vai. Também é uma questão interessante a gente trazer para as pessoas, né? Porque já vi alguns clientes até ficarem com essa dúvida, tá? Então aqui é algo que eu não tenho mais que lidar, que eu não posso mais fazer, e não necessariamente, vai sempre depender da configuração do mapa, de como que as regências dos nodos estão configuradas. Isso que eu ia falar, das regências, né? Como elas estão conversando. Exatamente. Isso é legal. Isso é importante você levantar, porque eu já vi também por aí, né, nessa astrologia mais periférica, justamente falando do nó do norte é a sua missão, né? O nó do norte é o seu propósito. E o nó do sul, vida passada. Missão. A cara da Nanda agora foi ótimo. Missão. Uma Fernanda, com esse Stellium em Capricórnio, você não gosta de uma missão? Gente, eu já vi muito por aí. Vocês não veem, não, por aí, nó do norte, veja qual é a sua missão. Menino, é o outro ponto que me dá esse calafrio, esse ciricutico. Não, e veja, sem desmerecer a astrologia kármica, mas é muito a indicação do seu karma. Uhum. Eu estudei astrologia cabalística e dentro da astrologia cabalística existe uma questão dos nodos ligados a vidas passadas. Então é como se o nó do sul carregasse lições, ou o chamado tikkun, que é, digamos, a correção espiritual que a pessoa vem fazer aqui nessa vida, tem a ver com elementos que estão atrelados ao nó do sul. A casa onde está o nó do sul, mas os aspectos também. Então, não é simplesmente pegar ali, a pessoa tem o nó do sul na casa 5, então ela tem um problema relacionado, um tikkun relacionado à questão de filhos, por exemplo. Então, nessa vida, ela não vai ser mãe, ou ela vai ter problemas com filhos, vai ter que se desprender da matéria. Não é necessariamente isso, não é simplesmente pegar um conceito e interpretar dessa forma, porque daí algumas pessoas ficam preocupadas mesmo. Já peguei alguns clientes que ficaram preocupados porque fizeram uma leitura que tinha essa linha mais esotérica, e tudo bem, tá tudo certo, né? Cada astrologia tem várias linhas. Mas se você pega e respeita a interpretação, respeita o fundamento astrológico, respeita a conexão entre regências, você consegue aprofundar a leitura e ir além do nó do sul na casa 5 significa uma coisa, nó do norte na casa 11 significa outra. Né? Então, tu sai do superficial e vai aprofundando, né? Trazendo outras camadas para a leitura. Não que não tenha a ver, se você quiser fazer uma leitura com essa questão mais esotérica, tudo bem, né? Mas eu percebo, né, que trazer para a vida prática, tudo bem, talvez você tenha então uma questão lá da vida passada, mas e você vai fazer o que agora? O que com isso? O que com isso? Você não consegue fazer nada. Quem gosta desse tipo de astrologia, tudo bem, tudo certo. Mas eu, particularmente, prefiro uma leitura que ela é produtiva. Então, é uma leitura que ela está alinhada com o teu momento de vida presente. E aí, como a Mila falou, como o nosso presente está sempre mudando, a gente vai fazendo novas escolhas, a gente vai fazendo outros movimentos na vida, a gente vai se conhecendo, vai se entendendo, então você pode fazer uma leitura astrológica hoje e daqui a 5, 6 anos fazer uma leitura e estar num momento de vida completamente diferente. Outro tipo de leitura, outro tipo de questão para resolver. Então eu não me apego tanto à questão passada, sabe? Porque eu acho que não... acaba trazendo um peso muitas vezes para a pessoa, até porque a questão kármica, às vezes tem gente que não entende muito, né? Acha que karma é aquela coisa que tem que ser pesada e tem que carregar o resto da vida, então eu tenho que manter essa atenção porque é kármica. Isso. Eu tenho que manter esse trabalho porque é kármico. Eu tenho que morar aqui porque tem que cuidar desse não, minha filha. Então você entendeu que é um kármico para você, então agora vá para frente, vá em frente. Né? É isso. Então não é uma questão de desrespeito, tá? Respeito muito,
mas eu tenho uma outra visão, eu tenho uma visão mais prática em relação a Temos. estamos aqui Também agora. temos. Como é que eu explico, né, o nó do norte para as pessoas? Eu digo assim, ó, o nó do norte é o caminho de desenvolvimento. Sabe aquela estrada que você não quer pegar porque tá cheia de buraco, né, tá com as lombadas, você não vai poder acelerar tanto? É uma estrada que ela é chata, você tende a gostar mais dos atalhos, digamos assim, né? É uma estrada em que você tem que desenvolver. Ontem, a Ananda, ela teve uma sacada do meu mapa aqui, e é isso que é massa, né, trocar, porque de vez em quando você não se liga nas coisas do seu mapa. Por exemplo, né, eu tenho muita coisa em Virgem na casa 12, que me leva para um lugar de muito recolhimento, de, enfim, menina, eu acho que faz uns 10 dias que eu não saio de casa. Assim, só vou fazer exercício e tal, mas que eu não socializo muito, porque para mim, tá aqui fechadinha é ótimo. E aí, aonde é que tá o meu nó do norte? Em Leão, na 11. Aí Nanda fez, putz, grila, porque realmente uma pessoa que tem muita coisa de 12 em Virgem, né, tem um nó do norte, tem um caminho de desenvolvimento em Leão, numa casa 11 do social. Então, para mim, é uma estrada que eu tenho que pegar que é incômoda, é chata. Para mim, o gostosinho é ficar aqui dentro, fechadinha, né, onde ninguém está me vendo. Então, o que é que eu preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver os conceitos leoninos, né? Eu preciso desenvolver essa autoliderança, essa autoconfiança, né? E ocupar um espaço dentro do social, digamos assim. E o meu nó do sul está lá na casa 5. Eu tenho uma tendência muito forte a ter uns projetos e guardar, ficar na gaveta, escondidinho, sabe? E aí, quando tem. Eu também tenho, não tem? Eu Nó tenho, do norte, eu casa também, eu 11? tenho cheque. Eu também, somos as nó do três. norte na casa 11, em Virgem, e tenho o nó do sul em Peixes na casa 5. Aí, claro, ambos, o que acontece, né, no caso do meu mapa? O nó do sul leva para a regência que é Júpiter, que está na casa 9, junto com o Sol, e o nó do norte, que está em Virgem, leva para Mercúrio, que está em Leão na 10, que também leva para o Sol. Então, tudo acaba no norte. No meu caso, nó do sul e nó do norte desembocam na área 9. E aí, justamente, é o momento de vida que eu estou vivendo hoje, assim, de expor, da questão da astrologia, de todo o conhecimento que eu fui acumulando e guardava nas minhas gavetinhas. Então, é isso, sabe? Então, o que eu fiz na vida passada para... Não sei, mas nessa vida, tudo está me levando para desenvolver minha casa 9, né? Que é onde eu tenho meu Sol e Júpiter ali também exaltado. Então, foi. Então, Olha, o regente do meu nó do sul, ele está justamente na 12 em Virgem. E o regente do meu nó do norte está no Sol, na casa 10, em Câncer. Então, é a mesma coisa, é sair desse negócio, sabe, que eu fico fechadinha, e expor, e mostrar, e falar, né? E é uma pena. Olha, eu tive, nesse dia que eu estava nesse mapa, eu tive uma compreensão do meu nó do norte também. E não é só compreender o nó do norte, né? A gente tem que compreender o nó do sul, porque não deixa de ser. A gente tem que ver como é que estão as regências, claro. O meu, no caso, as regências não se comunicam, porque a regência do nó do sul é Vênus, que eu tenho em Touro, e no nó do norte, que é Escorpião, eu tenho Marte lá na casa 6, em Gêmeos. Mas o Mercúrio vai para o ascendente também. Então, assim, tem uma coisa minha, só que eu percebi um negócio que para mim era muito complicado. Claro, eu vi que eu tinha que desenvolver, falar um conhecimento, já que tem uma conexão com casa 6, né? Com Marte lá de casa 6, mas a questão das minhas filhas me embarreirava muito. Eu ficava assim, mas eu tenho duas filhas pequenas, espera aí, eu não consigo. A minha rotina é complicada, não dá. E aí eu falei, Fernanda, é isso. No momento que você parou, não é de botar a culpa nas meninas, mas de olhar para as meninas como um peso que não deixava você ir para onde você foi. No momento que eu me distanciei dessa questão, sabe? E porque é algo também muito forte, está lá no ascendente, assim como a astrologia está no ascendente, né? Mas assim, eu fui. E aí eu fui para minha casa 11. E agora eu me dou super bem com ela. E Gente, três, que sensacional! Nós três montamos um podcast.
juntas no Sensacional. Nó dos Norte na casa 11. Não nos conhecemos Podia ser pessoalmente. Nó do Norte, Casa 11. Não nos conhecemos pessoalmente, nos conhecemos através de grupos afins, que é uma coisa totalmente casa 11, né? Grupos afins. Internet. Através da astrologia que está ali no mapa de cada uma. Então, gurias, quer mais prova de que a astrologia real valendo funciona? Isso Tendo esse olhar, né? Tendo esse Isso olhar. é propósito, eu não sei, mas a gente está no nosso caminho de desenvolvimento e eu Sem fico dúvida. muito realizada e feliz por isso e ainda mais realizada e feliz por ter encontrado vocês nesse caminho, porque é um caminho que pode ser solitário, assim, então para mim também está dando muito um bom. novo sentido encontrar pessoas, né? Isso para mim é algo que também eu estou me abrindo agora nesse momento. Sou canceriana, mas não vou Olha, falar. eu tive uma leitura quando eu estava na Profecção de Casa 11, que foi ano passado, que foi quando simplesmente tudo aconteceu, na Profecção de Casa 11, e quando eu ia para a minha Revolução Solar, a Casa 11 estava em Capricórnio, que é o meu ascendente, e todos os planetas estavam lá praticamente. Era uma coisa assim, opa, peraí, se você não viver a Casa 11 agora, meu amor, esquece. E foi quando tudo isso aconteceu, da gente encontrar, e me falaram, você vai encontrar a sua turma, sabe? Você vai encontrar a tua tribo, e não deu outra, está aqui, ó, isso aqui é a prova viva da minha profecção Aí, de Casa 11. Unidas da Casa 11! E você que está nos escutando, nos assistindo, também está na nossa Casa 11. Obrigado, né, pelo carinho da audiência. É para isso que a gente faz. Amei, Unidas da Casa 11, gente, muito sensacional. Vamos sair no Carnaval 2024, Unidas da Casa 11. O bloco da astrologia. Gente, e esse tema também é muito bom, né? Assim, tudo que a gente está falando aqui, a gente acaba ficando a tarde inteira aqui se deixar. Sem dúvida. Olha, infelizmente estou controlando aqui o tempo, né? Apesar de que temos alguém porque o Nó do Norte aqui. Não, o dela é Nó do Norte em Virgem, na Casa 11. Olha, em Virgem, na Casa 11. Também, Nó do Norte em Virgem. Não, o seu que é? O seu é o Nó do Norte em Virgem, na Casa 11. Estou controlando aqui o tempo. Estou controlando o tempo. Na verdade, nosso tempo por hoje esgotou, mas a gente tem muito mais pano para manga para os próximos episódios, né, gurias? Algum recado final para os nossos ouvintes? Hoje também esse episódio está estreando no YouTube, né? Então, também estamos vendo. Todo mundo arrumadinho. Não, eu ia falar para que se as pessoas tivessem sugestões e quisessem ouvir a gente falando sobre determinado tema, para deixar comentário, que a gente deixem os comentários aqui. Estamos nas plataformas também, todas, Spotify, né? E a gente tem um e-mail que é asastrólogas@gmail.com, asastrólogaspodcast@gmail.com. Vou deixar o e-mail na descrição do vídeo, melhor? Melhor. Que agora deu tilts. Mas eu vou deixar o e-mail na descrição do vídeo. Vocês também podem se comunicar com a gente por e-mail, pelos nossos Instagrams, enfim, né? Todos os canais de comunicação. É isso, gente. Só agradecer, porque é um prazer enorme estar aqui falando de astrologia com vocês três. É tudo sobre isso. Amo a minha Casa 11, meu Nó do Norte de Casa 11. Essa é a minha proposta para a vida, sabe? Poder falar de astrologia, poder trazer isso aqui. Exatamente. Se tiver um propósito, eu estou vivendo ele. Isso eu posso dizer. Eu estou vivendo ele. Com segurança. Eu estou com o pé dentro dele. Estamos. Garotas, muito obrigada. Agradeço a quem nos escutou, quem nos assistiu, e até o próximo episódio, que será no mês que vem, o 1º Mercúrio de junho. Tá bom? Até lá! Isso.